jornalista faz uma apuração ouvindo fontes, acessando documentos, confirmando dados, atestando a veracidade de uma hipótese e confrontando versões antes de publicar. E é muito importante na apuração que ele mantenha o frescor no olhar. Eu vou dar dois exemplos que para mim são bastante simbólicos do que eu chamo de frescor no olhar. Quando eu cheguei a Washington para ser correspondente do jornal na cidade, eu comecei a andar muito de táxi e eu percebi que os táxis, diferentemente de aqui no Brasil, eles poderiam parar no caminho para pegar novos passageiros, já tendo um passageiro dentro. E aí eu perguntei para moradores locais e todos falaram, claro, todo mundo sabe isso. E eu pensei, todo mundo sabe isso, menos o leitor brasileiro. E aí eu fiz uma das primeiras reportagens que eu fiz foi contando essa história, como as corridas de táxi em Washington eram divididas por zona. Então, se você ia à zona 1, o motorista tinha direito de parar e pegar outras pessoas que iam para a zona 1 e dividiam o táxi com você como se fosse uma lotação, como se fosse uma corrida dividida. Outra história que eu me lembro, que eu já contei em alguns outros lugares, é uma viagem que eu fiz com o então diretor de redação, Otávio Frias Filho, para Altamira. A nossa pauta, digamos assim, era conhecer Belo Monte, que estava finalizando, a usina de Belo Monte ia finalizar e começar a entrar em funcionamento. E eu lembro que num longo trajeto que nós fizemos, com o engenheiro que era um dos responsáveis pela construção da usina, nós fomos bombardeando esse engenheiro de várias perguntas ao longo do trajeto. E aí, no final, quando parecia que nós já tínhamos feito todas as perguntas possíveis envolvendo Altamira, Belo Monte, usina, reação das comunidades indígenas, críticas dos ambientalistas, toda a expectativa da indústria de energia, o Otávio virou para esse engenheiro e perguntou, mas o senhor pode nos explicar o que é o concreto? Para mim, esse é um outro exemplo de frescor na apuração, frescor no olhar, quando você vai se dedicar a um assunto. No jargão jornalístico, fonte é alguém ou algo que vai te passar informações. Pode ser uma autoridade, pode ser um especialista, pode ser um personagem, pode ser uma testemunha, pode ser uma base de dados, um documento histórico, um documento recente. Tudo isso é considerado fonte. As fontes podem ser divididas em primárias e secundárias, querendo dizer que a fonte primária teve acesso direto ao fato que ela está relatando. E a fonte secundária teve acesso indireto de vários graus. Pode ter sido, ouviu dizer, presenciou uma reunião, mas não viu o que estava sendo falado nessa reunião. Enfim, a relação do jornalista com a fonte ela é a base do jornalismo investigativo, por exemplo, do jornalismo político, do jornalismo econômico, e essa relação ela tem que ser cultivada por ambos os lados. Eu ouço muitas pessoas dizerem, mas como vocês confiam em tal fonte, se ela tem interesse, se ela tem um passado nebuloso, se ela cometeu crimes? A qualidade, a vida pregressa da fonte não necessariamente diminui a qualidade da informação que ela está passando. Se nós voltarmos ao bom exemplo do Mensalão, era uma entrevista com Roberto Jefferson, que dizia ali o esquema de corrupção que estava acontecendo no Congresso, em Brasília. Roberto Jefferson, esse que depois foi preso porque recebeu a Polícia Federal a balas na sua casa. Então, de fato, a ficha corrida dessa fonte específica importava muito pouco, desde que o que essa fonte estivesse contando tivesse credibilidade, fosse comprovada e fosse factível. A relação do jornalista com a fonte tem que ser cultivada, eu dizia, e eu lembro de uma comparação que um jornalista veterano sempre faz. Ele diz que a fonte é um bichinho assustado.
você tem que chegar com muito cuidado, você tem que ir cercando, você não pode assustá-lo, você não pode chegar muito abruptamente, até que você ganhe a confiança desse bichinho assustado e esse bichinho assustado passe a ser uma fonte confiável para você. Então, os jornalistas, cada um tem o seu método de cultivar suas fontes, mas é importante que o jornalista mantenha contato frequente com essa fonte para que o fluxo de informações não seja interrompido. Outra dúvida que eu ouço muitas vezes é que a fonte tem interesse em passar essa informação, em que essa informação seja divulgada. Isso não diminui em nada a informação que ele está passando. Todo mundo tem algum interesse quando fala com jornalista, seja de esconder alguma coisa, revelar alguma coisa. O interesse que move a pessoa é interessante, é importante que o jornalista saiba qual seja esse interesse, mas isso não diminui a qualidade da informação que essa fonte está passando. Hoje, com a inteligência artificial, fazer apuração em base de dados ficou muito mais fácil do que era há 6 meses, há 1 ano. Você pode, com esses agentes de inteligência artificial que existem, vasculhar vastos volumes de documentos muito rapidamente e conseguir até furos de reportagem, dependendo da qualidade dos prompts que você, repórter, vai dar para o agente de inteligência artificial. Se você cercar muito bem o tipo de informação que você quer extrair daquela base de dados, você vai conseguir bons resultados, e esses bons resultados podem virar um furo de reportagem. Muitas vezes os documentos mais banais, mais insuspeitos, podem render boas histórias. Eu tenho um exemplo interessante. Eu fui um dos repórteres que cobriu a Copa do Mundo de futebol da França em 1998. E eu lembro que eu fazia parte de um subtime menor, cuja função, cuja pauta era tudo menos futebol. Então, costume, sociedade, cultura, como os franceses estavam encarando esse evento esportivo, enfim, todas essas histórias pitorescas que não tinham necessariamente a ver com futebol, até porque eu entendo muito pouco ou quase nada do esporte. E eu lembro que no dia da final, Brasil e França, eu era um dos enviados ao estádio, e eu, por acaso, em determinado momento, antes de começar o jogo, eu estava na sala de imprensa, que era municiada por informações da FIFA. Toda hora passava um dos meninos da FIFA e distribuía, estamos falando em tempos em que a internet estava engatinhando, então distribuía, de fato, press releases impressos para quem estivesse ali na sala de imprensa. E eu, por acaso, estava na sala de imprensa, não era um lugar que eu ficava muito por conta dessa característica da minha pauta, e eu lembro que ele veio e distribuiu a escalação dos 2 times. Eu peguei a do Brasil e a da França, e quando eu olhei a escalação do Brasil, mesmo eu que não entendia nada, logo saltou aos meus olhos que faltava o nome do Ronaldo e estava presente o nome do Edmundo. E eu achei que aquilo talvez fosse um erro de digitação, alguma coisa assim, mas achei por bem ligar para a redação. E eu lembro que alguém que atendeu aqui na redação, não era o editor, não era do comando da editoria, era um repórter que estava aqui, talvez emprestado de outra editoria, ajudando no fechamento. Isso é algo que acontece na dinâmica das redações, quando você tem um grande evento como a Copa do Mundo, uma editoria de emergência é criada e pessoas de outras editorias, de política, de economia, de cultura, são convocadas para ajudar na cobertura. E eu falei então com uma dessas pessoas que atendeu o telefone e falei que tinha recebido essa escalação e que não estava o Ronaldo, estava o Edmundo. E essa pessoa recebeu essa informação com absoluta incredulidade e eu consegui ouvir, mesmo essa pessoa tendo tapado o bocal, falando para alguém que estava ali perto. Tá vendo? É isso que dá em enviar quem não entende nada de futebol para cobrir um evento disso. Olha o que o Sérgio acabou de me falar. O Edmundo está escalado e o Ronaldo não. E aí eu desliguei, fiz a minha parte, passei a informação adiante e depois ficou
comprovado que de fato aconteceu isso. O Zagallo, a sua primeira escalação, por toda a crise que houve em torno do Ronaldo, que depois foi revelada e hoje é história, ele escalou de fato o Edmundo e depois desescalou e colocou o Ronaldo. O Ronaldo começou a jogar e o Edmundo acabaria entrando no segundo tempo e o Brasil acabou perdendo de 3-0, aquele jogo histórico. Mas, enfim, a fonte naquele momento, para mim, que não tinha fonte nenhuma na seleção e no time francês, era um documento oficial da FIFA. E eu usei essa fonte para passar uma informação para a redação. Quando eu digo que o jornalista tem que cultivar a fonte, não quer dizer que ele tem que confiar cegamente no que a fonte passa para ele. Manter o espírito crítico, manter um grau de distanciamento é necessário. E é mais necessário ainda quando a fonte está passando informações off the record. Off the record é jargão jornalístico para dizer que não deve ser atribuído a essa fonte, não deve ser publicado disse fulano de tal. Isso é muito comum, por exemplo, em apurações que envolvam agentes da Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal estão o tempo todo envolvidos em investigações, em apurações, e eles não podem falar em on, eles seriam punidos por isso, mas eles podem falar em off, muitos falam em off com jornalistas de diversos veículos. Essa informação off the record, ela idealmente tem que ser cruzada com outras fontes para que o jornalista tenha certeza do que o que ele está ouvindo é comprovável e pode ser publicado. E também o manual até pede isso sempre que possível, que o leitor não seja deixado no escuro. Então, o ideal é nunca usar apenas a folha apurou o que tal fato. Sempre que possível, localizar um pouco mais de onde vem essa informação. Então, digamos que fosse um agente da Polícia Federal que passou uma informação off the record, que o repórter confirmou essa informação off the record, o ideal seria a Folha apurou junto a pessoas envolvidas na investigação de tal fato que, e aí sim o fato. Só jogar que é uma informação em off não é bom jornalismo. O leitor fica desconfiado, o leitor não sabe de onde está saindo aquela informação que está sendo publicada. Tem uma história de uma informação obtida em off e cruzada com mais de uma fonte, que acabou rendendo manchete do jornal, que foi obtida pelo publisher do jornal, pelo então publisher do jornal, Otávio Frias de Oliveira, o seu Frias, e era na época da doença do Tancredo. Tancredo Neves, primeiro presidente civil depois da redemocratização, foi eleito, mas não tomou posse, porque ele estava com algum problema de saúde. O país não sabia que problema exatamente de saúde era esse. Os médicos diziam que era, oficialmente, que era uma diverticulite. Verticulite é algo que não é tão grave, pode se tornar grave, mas não é tão grave. E o seu Frias descobriu por uma fonte que a situação de saúde do Tancredo era mais grave do que estava sendo divulgado. E aí ele cruzou essa informação com outra fonte que confirmou, de fato, é isso mesmo, e a manchete da Folha foi situação de Tancredo Neves é grave, algo assim. Foi uma manchete que foi contestada ao longo das horas seguintes e dos dias seguintes, mas depois, infelizmente, comprovou-se verdadeira. Felizmente para o jornalismo, infelizmente para o país, porque ele acabou morrendo sem tomar posse, e aí então assumiu o vice José Sarney. Essa informação nasce de uma fonte off the record, confirmada por outra fonte off the record. Ele tinha confiança suficiente nas duas, as duas tinham condições de estar passando aquelas informações que estavam passando, e aí então o jornal publicou essa informação. Uma das fontes mais clássicas no jornalismo, obviamente, é o entrevistado. Grandes entrevistas já foram publicadas por diversos órgãos de imprensa e a entrevista vai ser tão boa quanto a preparação do repórter para fazê-la. O repórter tem que saber, não tudo, que é impossível saber tudo sobre qualquer assunto, mas muito sobre o entrevistado, muito sobre o motivo que levou esse entrevistado
a dar essa entrevista. Então, se for um artista, ele está lançando um livro, está participando de um filme, dirigiu uma peça de teatro, é importante que os repórteres se informem desse produto que é o gancho dessa entrevista e que leiam arquivos e que vão atrás de outras entrevistas dadas por essa pessoa e também que ouçam pessoas do entorno que gostem ou não do entrevistado para se municiar de mais informações. É impressionante o número de repórteres não preparados para fazer entrevista que se encontra hoje em dia. Eu mesmo, por conta da minha posição, do meu cargo, acabo dando algumas entrevistas, não muitas, e eu percebo muitas vezes que o jornalista não tem a menor ideia de quem eu sou e do que eu tenha feito, além de ser diretor de redação nesse momento da Folha de São Paulo. E isso é embaraçoso para o jornalista e embaraçoso para o entrevistado. Eu venho de uma escola, que é a revista Playboy, que por muitos anos deteve esse posto de publicar as maiores entrevistas do jornalismo brasileiro, que era muito rigorosa nessa questão das entrevistas. O então diretor de redação exigia que os repórteres só saíssem da redação quando tivessem pelo menos 100 perguntas para fazer para o entrevistado, divididas em blocos por temas, mas 100 perguntas. Com menos de 100 perguntas, o jornalista não podia sair da redação. E isso funcionava porque, às vezes, as 10 primeiras perguntas que você faz para o entrevistado são respondidas monossilabicamente ou não suscitam o interesse do entrevistado para que ele desenvolva esse assunto, e você vai vencendo muito rapidamente a lista de perguntas que você fez. Então, quem tem 100 perguntas certamente sai com uma boa entrevista. Quem tem 10 perguntas pode sair com uma entrevista medíocre. Uma das entrevistas principais publicadas pela revista Playboy brasileira foi a entrevista com Ayrton Senna, que foi feita pela Mônica Bergamo, que era minha colega. Então, depois eu tive o prazer de contratá-la para ser colunista da Ilustrada, onde ela está até hoje. E eu lembro dela anotando cadernos e cadernos, bloquinhos e bloquinhos com perguntas possíveis para fazer ao Ayrton Senna. Ela não entendia nada de Fórmula 1, mas ela estudou a carreira do Ayrton Senna. Ela falou com dezenas de pessoas antes de sair para encontrar o Ayrton Senna, que era um personagem dificílimo, ele dava pouquíssimas entrevistas, quase nenhuma para jornalistas brasileiros, e ele era muito retraído, ele não era uma pessoa que falava muito. E eu lembro que ela saiu, talvez o número não seja exatamente esse, mas acho que ela saiu com 160 perguntas da redação para fazer para o Ayrton Senna. Eu não sei se ela conseguiu fazer as 160, mas as que ela conseguiu fazer renderam uma entrevista histórica que até hoje é citada em biografias do piloto, e é um marco importante na carreira dessa jovem repórter. Ela tinha acabado de se formar, nós éramos todos recém-formados ali, e ela conseguiu com preparo.